Ó, antes de mais nada, tô morrendo de saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem, respeitando a quarentena. Fiquem na casa de vocês, tá? Vamos respeitar esse tempo aí para que tudo isso passe o mais rápido possível. E só vai passar se todos nós fizermos a nossa parte, que é ficar em casa. A escola vai se adaptar por enquanto, até tudo isso passar. Existe o Ministério da Educação que ele manda em nós. Nós não podemos voltar para a escola porque a gente quer, porque se dependesse de mim eu já estaria com vocês agora mesmo. Mas a gente precisa respeitar o Ministério da Educação, que é um órgão grande, que está acima de todas as escolas de São Paulo, que nos proibiu de nós nos reunirmos aí nos próximos dias. Pro, tem data para voltar? Pro, a gente vai vir em julho, em sábado, não sei, vamos aguardar. Mas enquanto isso, as aulas vão acontecer por aqui, normalmente, então eu vou pedir que você preste bastante atenção nas aulas, faça tudo o que eu Pro pedir e guarde as atividades que nós vamos fazer juntos aqui, para quando a gente retornar, aí eu vou corrigir tudo bem? Então eu vou pedir colaboração de vocês, atenção, aqui em Libras, atenção, para que tudo aconteça do melhor jeito possível. Pro, não entendi nada do que você falou. Dá pausa, volta ao vídeo, porque eu vou tentar falar do jeito mais fácil possível. Pro, mesmo assim não estou entendendo nada. Chama a mamãe, chama o papai para eles darem uma dica, ou manda uma mensagem pra gente pelo aplicativo que o Pro vai tentar te responder do melhor jeito possível, tá bom? Mas vamos juntos fazer com que tudo isso passe rápido e que vocês não saiam prejudicados sem conteúdo. Então, vamos lá? Antes que o Pro comece a explicar o conteúdo que nós vamos falar agora, eu vou pedir para que vocês separem alguns materiais para mim. Primeiro deles, um pedaço de papelão, mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior pode ser também. Então, um pedaço de papelão, uma ou duas folhas sulfites, uma tesoura e cortem com atenção, tá? Para não machucar. Lápis, caneta, canetinha. Eu vou usar essa canetinha aqui que eu gosto. E canetinha. E um dos mais importantes. Barbante. Se você tiver barbante, vê com a sua mãe se ela tem na caixa de costura dela. Uma linha um pouquinho mais grossa. Então, uma linha dessas. Pode ser linha comum, se você não tiver. De preferência barbante. Mas se não tiver barbante, pode ser essa linha ou a linha comum de costura, tá bom? Um tamanhão assim, que dê uns 2 braços seus, tá bom? Então, separa esse material, dá pausa no vídeo, separa o material para eu explicar por que a gente vai fazer tudo isso e depois a gente dá play aí, tá bom? Bom, e hoje nós vamos falar sobre desenhos animados. Sei que vocês amam desenhos animados, o Pro também ama, eu tenho vários favoritos, X-Men, Bob Esponja, Tom e Jerry, Pernalonga, nossa, sei lá, eu assisto muito desenho e eu amo muito desenhos. Para mim, desenhos, eles não são só infantis, mas eles são divertidos, eles são engraçados, eles são coloridos. Então hoje nós vamos falar, não só hoje, mas nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os desenhos animados. Quem criou os desenhos animados? Por que existem desenhos? O desenho ele é algo só para criança? Qual que é a utilidade do desenho? Como começou? Quem foi a primeira pessoa que pensou, que criou, que conseguiu fazer o desenho animado? Quem que você acha que é? Não é o Walt Disney, se foi isso que você pensou. Não foi a Disney que começou nos desenhos animados, mas a Disney foi uma pioneira. A Disney decolou os desenhos animados no mundo. Mas nós vamos falar dos as primeiras pessoas que pensaram em desenho. E sabe quem foi? Há 400 mil anos atrás, lá na época dos homens das cavernas, eles foram as primeiras pessoas que pensaram em desenhos. Por quê, Pro? Porque desenho, ele é comunicação. Existem vários jeitos de nós nos comunicarmos. Aqui em vídeo, na escrita, nos sinais, nosso rosto, sinais com as mãos. E os desenhos. Os desenhos também são algumas características que nós temos para a comunicação. É tanto que o desenho veio antes da escrita, vocês sabiam? Antes das pessoas aprenderem a se comunicar através de mensagens, através de textos, elas se comunicavam por desenhos. Sabe por quê? Lá, muito tempo atrás, nos Homens das Cavernas,
eles foram descobertos em algumas das trajetórias da vida deles, que quando foram entrando nas cavernas, há muito, nossa, 400 mil anos atrás, gente, põe tempo aí, desenhos nas paredes, nas paredes das próprias cavernas ali das pedras. E que desenhos é esses, professor? Eles assistiam TV? Não, eles não assistiam esses desenhos. Esses desenhos eram feitos para registrar os momentos marcantes da vida deles. Por exemplo, quando a tribo ganhava de outra tribo, quando acontecia uma vitória, então eles iam lá e pintavam essa vitória, o que acontecia, os momentos marcantes, quem ganhou, quem perdeu, quem matou quem, as comemorações, as grandes datas, quando tinha o aniversário de um grande chefe, uma festa que eles faziam, quando nascia alguém muito importante. Então tudo isso era registrado nas paredes. Eles iam nas paredes com tinta de frutas, alguns frutos amassados traz uma pigmentação forte. Por exemplo, vocês já comeram amora? A amora é uma delícia, mas a amora, se caiu na roupa, mancha, porque a amora ela tem uma pigmentação que se chama cor, né? A cor da fruta é muito forte. Então, algumas frutas daquela época, eles amassavam no pote com um pouquinho de água e fazia uma espécie de tinta. Ali foram as primeiras pessoas que pensaram em tinta. Então, eles pintavam na parede com os dedos e faziam os animais, faziam as vitórias. Então, as grandes conquistas da vida deles, daquela tribo, das tribos, né, eram registradas na parede. Então, os homens das cavernas foram as primeiras pessoas do mundo a pensar no desenho como comunicação. Sabia? O mais interessante é porque a gente começa agora a entender que o desenho não é algo só para criança, o desenho não é algo só infantil. E o desenho não é só criança que deve assistir ou que assiste, e que o desenho não é pensado só para criança, porque a primeira vez que pensaram em comunicação, em vamos registrar isso aqui para ninguém esquecer, não foi em texto, foi em desenho. Então o desenho ele foi o pioneiro, foi a primeira coisa quando a gente pensa em comunicação, em passar uma mensagem, em deixar algo ali registrado para sempre. Sabe quando você deixa uma assinatura? Ou quando você pega aqueles cadernos da sua mãe, velhos? Ou quando você vê algo que alguém escreveu há muito tempo atrás? Então os desenhos foram os primeiros a ser pensados assim, em comunicação foi o desenho. Então o desenho ele é muito importante para a nossa civilização, para a nossa comunicação e para a nossa história como ser humano. Então, ame os desenhos, porque desenho é tudo de bom. Um detalhe importante dos homens das cavernas é que eles também colocavam as suas superstições, os mitos. Lembra que o professor falou sobre mitos, mitologia? Lembra? Logia significa estudo e mito, lendas. Então, o estudo dos mitos, o estudo das lendas, tudo que eles acreditavam, eles também colocavam nas paredes. Então, até os índios, os homens das cavernas, os egípcios, os gregos e os povos antigos, nós descobrimos tudo que eles criam, tudo que eles acreditavam pelos desenhos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar um vídeo aí e vocês vão começar a prestar atenção. No vídeo que eu vou colocar, vai mostrar um javali que os homens das cavernas fizeram. Além de, eles não colocaram 4 patas, colocaram 8. Por quê? Porque quando o javali faz um movimento, ele abre as patinhas e quando ele para de correr, né, para correr, ele faz esse movimento. E eles colocaram até esses movimentos nos desenhos da caverna. Dá uma olhada. Por exemplo, você nota que esse javali, ao invés de ter 4 patas, ele tem 8, né? Mas por que ele tem 8 patas? Porque se você tira essas 2 patas e vai colocando como se fosse um processo de animação, tirando uma, colocando a outra, você vê que é uma representação de esse javali. Se a gente puxar isso também para os egípcios, existe dentro do mundo dos desenhos e dos quadrinhos, existe uma turma chamada Storybird. O que é o Storybird, Pro? Storybird é um gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Ele começa um quadrinho acontecendo uma situação, no quadrinho do lado acontece a continuação dessa ação, o outro quadrinho, a continuação, e assim vai indo. Isso é um Storybird. Contando
uma história através de imagens. Então, todos os gibis que vocês leem, mangás, animes, anime não, que anime é quando a gente assiste na TV, né? Mas todos os animes, os mangás que vocês veem, os gibis, as revistas, histórias em quadrinhos, HQ, tudo que vocês, até as historinhas, contos de fadas, tudo que vocês assistem, são resumidamente storyboards, porque a gente está contando uma história com várias situações. Então, os egípcios, eles fizeram o primeiro storyboard, sabia? Porque nos tempos egípcios, quando nós vemos os desenhos, eu vou mostrar outro aqui para vocês verem, mostra várias situações de guerras, de conquistas, de vitórias, de derrotas, de nascimento, de superstições, das lendas. Todas as histórias dos egípcios são contadas também através de storyboard. Então, o desenho ele é muito importante para nós. O desenho ele tem um valor muito grande para contar a nossa história. Então comece vocês em casa a praticar os desenhos. Porque o desenho não é algo de criança. Vocês já viram, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Pede pro papai e pra mamãe fazer um desenho. Fala assim, pai, desenha, sei lá, nossa casa, eu, você, nosso cachorro e nosso irmão, se a gente tiver. Eles vão fazer alguns desenhos que parecem que eles têm 6 anos de idade. Sabe por quê? Porque eles não praticam o desenho. E se você não pratica o desenho, você não vai amadurecer ele. Então, se um dia vocês querem ser grandes artistas e fazerem aqueles desenhos super trabalhosos, super difíceis que vocês tentam, às vezes ficam com raiva e falam, ai, pô, não consigo. É treino. Quanto mais nós treinarmos, mais rápido a gente vai chegar lá no nosso objetivo. Então, vamos lá? Tá. Olha fixamente para essa imagem. Eu vou te hipnotizar e fazer comprar batom. Pode olhar. Você tá vendo que isso aí é quase um storyboard? Sabe o que é um storyboard? É um desenho em que a gente prevê as ações que a animação vai fazer. Então, isso na verdade é um registro de uma luta, né, de um wrestling, um WWE, só que no Antigo Egito. Se você prestar atenção, dá pra você ver que eles estão querendo mostrar quais movimentos foram feitos. Vamos falar sobre animação. Tem alguns nomes aqui que são bem difíceis, então eu deixei meio que anotado, porque senão eu não vou conseguir falar. Existe um cara chamado Peter Mark Rouge. Esse Peter, ele observou as carruagens. Vocês já viram os carros quando a gente está andando ou viajando? Que os carros eles acontecem quando nós estamos olhando para a roda, parece que ela gira do lado contrário e a roda brinca com a gente. Eu já prestei atenção nisso. Se você olhar a roda do carro quando ela está andando, a roda parece que brinca. Então o Peter falou assim, nossa, como é que eu posso fazer um desenho desse movimento? Ele já era um pintor, já um desenhista, ele fazia vários desenhos legais, mas ele queria fazer algo em movimento, e ele ficou pensando, como que eu posso fazer esse movimento, hein? Então ele bolou o Traumatópio. Ele tem um nome muito difícil, fala com pro. De trauma, nada a ver esse nome, né? Traumatópio. É o que nós vamos fazer hoje, é um traumatópio. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Só pra gente entender agora como que o desenho ele foi evoluindo para chegar até onde... Passado alguns anos, depois que o Peter tentou continuar fazendo esses desenhos, veio um outro artista chamado Joseph Plateau. O Joseph, ele foi um pouquinho mais além e ele começou a pensar como que a gente pode fazer com que os desenhos eles tenham uma sensação que a gente está correndo. Como será, hein? O William Lincoln, ele criou um brinquedo chamado Zootopro, com 2 Os, Zootopro. O Zootopro, ele era um brinquedo, presta atenção que eu acho que vocês já viram. Ele é redondo e você coloca o seu olho e vai girando. E conforme você gira, mostra o bonequinho em uma posição, ele troca, ele troca, ele troca, ele troca, e você vai olhando e girando. E quanto mais rápido você gira, dá a sensação de que o bonequinho está andando. Então, esse o Zootopro era um brinquedo que foi lançado, em 1865, há muito tempo atrás. E foi um sucesso. Ali foi o videogame do século XX. Porque todo mundo queria brincar de Zootopro. Porque era, imagina, pensa comigo, pessoas que nunca viram televisão, que nunca jogaram videogame, que não tinham nenhuma referência de tecnologia na vida deles. Então, quando eles olharam aquilo e mexiam e via que o boneco mexia, isso foi uma febre. E aí, os brinquedos começaram a ser muito vendidos pensando nessa proposta. Então, tinha um macaquinho jogando a bolinha pra cima, tinha um cavalo correndo, tinha um palhaço. Então, todo mundo queria ter, porque era febre no momento.
É o seguinte, o praxinoscópio é uma evolução do zoótropo. Por quê? Ele tem a mesma ideia, só que ao invés de você colocar o olho nos buraquinhos ao redor para você ver a animação, ele montou um jogo de espelhos nesse meio em que você conseguia ver a animação no... A partir daí, a tecnologia começou a ser desenvolvida através dos desenhos e as crianças começaram a perceber que aquele brinquedo que elas olhavam poderia ser desenvolvido muito mais. Então, o Wilson McKay, ele era um cartunista, desenhava, ele era ator. Ele teve uma ideia muito bacana de transformar esse desenho em um espetáculo. Então, como ele fazia? Ele fazia esses desenhos agora numa proporção grande, em um telão, como se fosse uma apresentação de um teatro, e ele fazia com que esse desenho interagisse com ele. Então ele criou um dinossauro, que ele falava assim, dinossauro, abre a boca. Ele abria, e o dinossauro abria a boca, porque já estava, né, na sequência do desenho, e o público adorava aquela interação, porque isso nunca aconteceu antes, do público ver essa interação com o apresentador ali. Então ele colocava um músico, tocava piano, para tocar ali, enquanto ele fazia toda aquela bagunça com o desenho e pro público. Eu vou mostrar agora o vídeo para que vocês entendam mais ou menos. E dali que essa apresentação com a música clássica veio, que os desenhos como Tom e Jerry, que é um desenho que nós conhecemos, Pernalonga e Patolino, e muitos outros desenhos que... Os desenhos eles não se comunicam, eles não abrem tanto a boca para falar. Mas se vocês já observaram esses desenhos antigos, Pica-Pau também, são desenhos que eles são guiados por uma trilha sonora clássica. Fica alguém no piano, no violino, e uma orquestra acontecendo por trás daquela apresentação. Então, através dessa apresentação que ele fazia com os dinossauros, que os desenhos que foram criados depois de alguns anos se inspiraram nele para serem guiados por uma trilha sonora clássica. I give you Gertie the dinosaur. I will speak to Gertie, and she will do everything that I ask her to. Come on, Gertie. Come on out and take a pretty bow. That's a good girl. Now come on up front here. 1920 veio o Max Fischer, que ele é muito famoso no mundo dos desenhos e cartoons porque ele fez o primeiro desenho clássico com um personagem que tinha um cotidiano, que tinha uma namorada, que tinha um vilão, que tinha uma situação que ele tinha que resolver durante o desenho. E o primeiro personagem que ele criou foi o marinheiro Popeye. Vocês conhecem. E a história do marinheiro Popeye foi o primeiro personagem a ser criado em um desenho que ele tinha uma situação que ele tinha que resolver até o final. Os desenhos naquela época, eles eram criados ou para propaganda, ou para como se fosse um trailer antes de um filme mesmo. Então, eram curta-metragens, né, desenhos pequenos, com uma história pequena de 5 minutinhos ou 10 minutinhos, mas com o Max veio um personagem chamado Popeye, que aí ele tinha uma história que ele tinha que desenvolver, e foi um sucesso, porque nunca existiu um desenho antes com essa proporção de filme. A partir daí, 10 anos depois, em 1930, nasceu, né, não nasceu, mas veio o Walt Disney e o Mickey. O Mickey, ele foi o primeiro personagem criado pelo Walt Disney, e ele tem uma aparição, que eu vou colocar aqui também, que é bem bacana, da primeira estreia do Mickey, que foi pensado dentro desse universo, junto com o marinheiro Popeye, uma estratégia em que o Mickey aparecesse com uma situação e com o barulho da máquina de fumaça, do trem, da água batendo. Então, a Disney ela foi uma revolucionária mesmo, porque ela criou, ela deu abriu para que o mundo dos desenhos se revolucionasse, contratou muitos desenhistas e deu um up em muitas histórias. Por exemplo, a Branca de Neve, que foi o primeiro filme mesmo feito pela Disney. Para vocês terem ideia da dificuldade de realizar o filme da Branca de Neve, são aproximadamente 40 desenhos em uma pose,
40 fotos e passando isso em uma velocidade de 1 segundo. Então, a cada segundo do filme da Branca de Neve, são feitos 40 desenhos. Imagina para ela fazer essa pose. Virar o rosto, que é 1 segundo, são feitos 40 desenhos pegando todas as poses. Então foi um filme muito difícil, porque o acesso à tecnologia era muito pouco. E Branca de Neve foi o que foi e é o que é, com base em tecnologia antiga, dos desenhos tradicional. Então, a gente tem muito ainda a conhecer sobre o desenho, a gente vai discutir ainda muita coisa bacana. E espero vocês aí para a próxima aula. E agora a gente vai para a atividade para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Realmente para a atividade que nós vamos fazer, que tudo isso que eu expliquei vai fazer sentido, porque nós vamos entender agora como que é o processo de desenho mais velocidade para fazer com que tudo isso caia bem. O meu projeto já está pronto, mas eu vou explicar ele bem devagar como que nós vamos fazer, tá bom? Vocês vão pegar aquele pedaço de papelão que eu pedi e vão fazer um círculo nesse papelão. Mas não pode ser um círculo tão grande como um prato. Um círculo mais ou menos desse tamanho, da palma da sua mão. Você pode pegar um copo, um pote mais ou menos desse tamanho, algo que te dê uma referência redonda. Passou o lápis, você vai pegar aquela folha sulfite, pegou a folha sulfite, e você vai fazer o mesmo tamanho em 2 folhas. Então você vai ter 3 recortes, o papelão e 2 folhas, 3 círculos iguais. A partir daí, você vai pegar o papelão e vai colar a folha dos 2 lados do papelão. Então pegou aquele papelão redondinho, lembra? Cola uma parte aqui e cola uma parte aqui. E aí você vai ter um círculo um pouco mais grosso. Ok? A partir daí vai ter a terceira fase. A terceira fase é o quê? Você vai pegar o círculo e você vai desenhar como se fosse uma gaiola. Não sei se tá legal aí, se vocês conseguem enxergar. Mas eu fiz aqui uma gaiola e vocês vão fazer aí uma gaiola. E na outra parte você vai desenhar do seu jeito um pássaro. Só que tem um detalhe. Desse lado, a gaiola está, ela está em pé. E aqui o pássaro está de ponta cabeça. Sempre faça de ponta cabeça. Ó, tá aqui de um lado o pássaro de ponta cabeça. Então você vai desenhar e procura sempre fazer o pássaro no meio da folha para que não atrapalhe na hora da gente confeccionar a atividade. Tudo bem? Muito na escola, quando você era pequenininho. Pensa que ele tinha um pedaço de papel, um círculo, né? De um lado do papel ele desenhou um passarinho e do outro ele desenhou uma gaiola. Se você pega esse papel, coloca um barbante, enrola e solta, esse círculo vai girar e vai dar uma ilusão de ótica de que o passarinho tá... Você vai pegar aquele papelão e vai furar. Apoia em cima da mesa e fura com o lápis de um lado, vira, fura com o lápis de outro, até que o furo se encontre. Você vai fazer isso dos 2 lados. Terminou o furo dos 2 lados, você vai pegar aquele pedaço de linha que eu te disse, ou de barbante, vai passar no furinho, passou no furinho, dá um nozinho dos 2 lados para que ele fique mais ou menos nessa estrutura. Tudo bem? Terminou, você vai enrolar aquela linha. Como assim pro enrolar? A gente vai enrolar essa linha, porque quando a gente esticar, nós vamos ver o efeito de velocidade com o desenho. E a gente vai entender que o nosso desenho, ele tem movimento. Olha só. Parece que a gaiola tá dentro, o pássaro está dentro da gaiola. E a gaiola ganhou um passarinho dentro dela. Então, essa é uma atividade que vocês podem mudar, dá para fazer o golfinho pulando, o menino jogando uma bola para cima, a chuva caindo. Vocês podem brincar e fazer outros desenhos desse, mas um desses você guarda. Ó, vou fazer mais uma vez para vocês verem, olha que legal. O efeito que dá. Isso é quando a gente vincula velocidade com desenho, para que a gente vai começar a dar vida para o desenho e transformar esse desenho em um desenho animado. Não entendi. Dá pausa, volta
e vai fazendo por etapas dando pausa. Ou chama o papai e a mamãe para ver se eles compreendem melhor. Se mesmo assim você não entendeu, vai no aplicativo, coloca a sua dúvida, chama o Pro que eu te respondo e a gente se ajuda, tá bom? Guarda um desse, mesmo que você faça vários, porque é bem legal, porque você vai vendo no espelho a movimentação dele, fica muito divertido ver. Mas se você não entendeu, coloca no aplicativo que eu respondo, mas guarda um desses na pastinha, porque sempre vai ter atividade pra gente fazer toda semana. Então guarda essas atividades numa pastinha, para quando a gente volte para as aulas presenciais, vocês me entreguem esse aqui pra gente trocar umas figurinhas na sala, tá bom? Espero que isso passe logo. Respeitem a quarentena e tamo junto e até semana que vem.